Pega água para mim. Pega água para mim. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública convocada por todos os vereadores. Eu, Alexandre Bussola, irei presidi-la de acordo com os artigos 58I, 58J da Resolução 263/90, Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre o projeto de lei que dá nova redação ao artigo 247 da Lei número 5.631, que dispõe sobre o plano diretor participativo referente ao caráter consultivo deliberativo do Conselho do Município de Bauru. Todos em pé. Invocando a proteção de Deus, vereadores da Câmara Municipal de Bauru, inicia seus trabalhos às 18h16. Lembramos a todos, no termo do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, a duração dessa sessão será de 2 horas. Neste momento, eu gostaria de ler o pedido de solicitação. Senhores vereadores, no termo do artigo 58 e 58J da Resolução 263/90, Regimento Interno, solicitamos dessa Igreja Casa autorização para a realização de audiência pública no dia 14 de setembro, quinta-feira, com início às 18 horas, para discussão sobre o projeto de lei que dá nova redação cabe do artigo 247 da Lei número 5.631, de 22 de agosto de 2008, alterado pela Lei número 6.815, de 6 de julho de 2016, que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Bauru, referente ao caráter consultivo deliberativo do Conselho Municipal, de autoria do vereador Benedito Roberto Meira. Solicitamos a convocação dos senhores secretários de Negócios Jurídicos, Dr. Antônio Carlos Garmes, de Planejamento em Exercício, Dr. Maurício Porto Pontes, e do Conselho do Município de Bauru. Pela relevância do tema, solicitamos que seja disponibilizado os microfones de iluminação, gravação e transmissão em atividade em questão, sendo que tínhamos, para o momento, subscrevemos com protesto de consideração e apreço, assinado por todos os vereadores. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o representante do Conselho do Município de Bauru. É aqui. Qual que é? Aí tem 2 arquivos aqui. Oi? Júnior, manda vir cadeira e colocar ali. Manda colocar a cadeira ali. Eu gostaria, só para dar ciência a todos os presentes, que será franqueada a palavra ao Conselho Municipal, ao Conselho Municipal de Bauru, a Secretaria de Planejamento, o Departamento Jurídico, e logo em seguida serão abertas inscrições, onde serão feitas junto à assessoria de imprensa dessa casa, Vinícius Lousada, e terá franqueada a palavra de 3 minutos a partir do início da explanação do Conselho, já se inicia as inscrições. Tem a palavra. Boa noite a todos, muito obrigado à Câmara Municipal pelo espaço, ao Sandro, presidente da Câmara, ao vereador Benedito Roberto Meira. Agradeço a presença de todos. Bom, o que nós vamos fazer aqui nesse início de momento, nós vamos fazer a apresentação do material do Conselho do Município e após vai ser feitas as apresentações das outras instituições, aí abro a palavra para vocês, tá? Bom, meu nome é Raeder, tá? Sou presidente do Conselho do Município, já estou na 2ª gestão, eu sucedi o professor Chades na gestão anterior, e nesta gestão eu fui eleito presidente do Conselho no mês de abril. Tá? Bom, eu vou ler para vocês aqui o que o Conselho, a composição do Conselho, o que é o Conselho, e depois a gente vai discutir um pouco o que... Deixa eu só de esquadro aqui. Já ficou meio estranho aqui. Bom, o Conselho do Município de Bauru, CMB, foi criado pela Lei Municipal 5631/2008, que é o plano diretor. Em agosto de 2008, ele foi instituído pelo plano que instituiu o plano diretor participativo, conforme previsto no artigo 247 dessa lei, tem caráter deliberativo. Ele é composto de 35 membros,
e mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos os membros representantes do setor de planejamento e reconduzidos os demais membros pelo mesmo prazo. Tá? Então, ele foi lá em 2008, ele foi constituído e somente em 2014 foi instituído. O Conselho ele nasceu de uma exigência do Estatuto das Cidades, de 2001. Tá? O Estatuto ele obriga que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem o plano diretor e, assim, constitui os conselhos nacionais, os conselhos nacional, estaduais e municipais relativos a... No município, Conselho Município, estadual e nacional, Conselho das Cidades. Ele foi criado em 2008, só que houve uma ampla discussão em relação a houve uma ampla discussão em relação a esse tema. Eu preciso de alguém aqui. Tá? Houve várias audiências públicas. No ano 2008. Esse plano diretor veio para a Câmara Municipal, houve várias reuniões e deu por bem criar o Conselho do Município com caráter deliberativo. Eu vou falar para vocês a composição do Conselho. Eu preciso de alguém aqui. Bom, eu vou falar para você a composição do Conselho. Ele é composto de 12 membros do Poder Público, 8 membros das entidades de classe, ONGs, Institutos de Ensino Superior, e 5 membros para... Aí as 8 vagas são definidas da seguinte forma: 5 vagas para as entidades de ensino, Instituto de classe, 1 membro para a ONG e 2 membros para Institutos de Ensino Superior. Nós temos no Conselho o IAB, a SENAG, OAB, temos também o Sinduscom e o Secov. Tá? Depois nós temos as universidades, a Unesp representando o Conselho, temos a FIB, temos a USC também, temos o Fruto Urbano, que é a ONG. O que mais? Acho que é isso aí. Depois nós temos 15 membros representando os setores de planejamento, são 12 membros dos setores urbanos, a cidade é dividida em 12 setores, são os urbanos, e mais 3 dos setores rurais. O que compete ao Conselho do Município? O Conselho tem várias competências definidas no artigo 249 do Plano Diretor. É muita coisa, então eu trouxe aqui as principais. Inciso 1, acompanhar e avaliar a implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, em especial as políticas de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana. Tem como função recomendar providências necessárias ao cumprimento dos seus objetivos constantes do plano diretor. Inciso 2, analisar questões relativas à aplicação do plano diretor, que é o carro-chefe, propor, tá? Não deliberar, edição de normas gerais de direito urbanístico e debater propostas e emitir parecer sobre a alteração do plano diretor participativo. Acompanhar a execução dos planos de interesse de desenvolvimento urbano e rural sustentável. Acompanhar a elaboração e implementação dos planos urbanísticos setoriais e propor, preste atenção, ao Poder Executivo projetos de lei de interesse de desenvolvimento urbano e rural, além de emitir pareceres sobre propostas de lei de cunho urbanístico. Tem outras atribuições aqui, essas são as atribuições principais, tá bom? Em nenhum momento ali diz que o Conselho tem competência de deliberar sobre lei, ok? O Conselho ele é composto de 5 pessoas: presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário e a secretaria executiva, que é uma funcionária da Secretaria de Planejamento, a qual é designada pelo prefeito. Então, aqui eu vou colocar para vocês o que foi feito desde que o Conselho ele foi criado. Vamos lá. Desde a instituição do Conselho, ele atua em várias frentes. Vamos lá, nós vamos elencar aqui o que o Conselho fez desde 2014, quando ele foi instituído. Aprovação de dezenas de empreendimentos no município, sejam habitacionais, comerciais, loteamentos, industriais, objetos de estudo de pacto de vizinhança, desde a entrada em vigor da lei, a Lei do Estado de Pacto de Vizinhança de 2015. Aí sim a palavra deliberação. Deliberação sobre lei dos corredores comerciais. Todo mundo acompanhou a Lei dos Corredores Comerciais, de 2015, que deu toda aquela confusão e o Conselho deliberou sobre esse assunto. Deliberação sobre expansão do perímetro urbano. Deliberação sobre minuta do PL do novo Código de Obras. Esse projeto está pronto,
Na verdade, é uma minuta, o Conselho participou da elaboração dele, participou e vai ser encaminhado para o Legislativo logo, logo. Deliberação sobre vários processos que tramitam na Secretaria de Planejamento e necessitam da atuação do Conselho. Emissão de pareceres para a aplicação do PTU progressivo. PTU progressivo, que foi recentemente alterado por essa Casa de Leis, e a gente já emitiu vários pareceres para que seja aplicado aqui no município de Bauru, e está sendo aplicado pelo Poder Executivo, a quem cabe aplicar as leis. O Conselho não aplica a lei, o Conselho não faz leis, o Conselho delibera sobre aquilo que é encaminhado para ele. Alguns empreendimentos aprovados no Conselho. Isso é importante para a sociedade saber o que passou pelo Conselho nesses 3 anos e foram aprovados. Foram aprovados 3 loteamentos na região da Nações Norte, Jardim Marília, Jardim TV, são chamados Florata, tá? Ali é um vazio urbano, isso vai ser o pessoal já está até trabalhando ali para fazer o loteamento. Loteamento industrial próximo ao aeroporto Bauru-Arealva. Esse empreendimento é um empreendimento, são lotes para indústria, e ele é particular, ele é próximo do Bauru-Arealva, do aeroporto Bauru-Arealva. Construção de torre de alto padrão próximo ao Világio 1, são todos os empreendimentos que passaram pelo Conselho e foram aprovados. Loteamento Estoril Premium, esse é um loteamento de luxo, ele fica próximo ao Lago Sul. Supermercado Taust vai ser construído aqui na Avenida Duque de Caxias, tá? Ele também passou pelo Conselho, foi aprovado. Buffet Unique, esse buffet fica na Getúlio Vargas, ele é um buffet de luxo, também foi aprovado. O Conselho aprovou nesse intervalo de tempo 3 hotéis aqui na cidade de Bauru. Residencial Quinta Ranieri Gold, que fica lá na Quinta Ranieri, tem 4 torres, também aprovado. Residencial Parque Barcelona, na região do Tivoli, são 800 apartamentos que foram aprovados pelo Conselho. É importante vocês gravarem bem essa palavra aprovados, tá bom? Aprovados e deliberação, ok? Por favor. Vamos lá. Aprovação de empreendimentos voltados para moradores de alta e baixa renda. Então, nós temos as construtoras principais em Bauru atuando. Nós temos a MRV, a Build, a Vita, temos a Prata, temos um leque de construtora, mas essas são que mais passam pelo Conselho. Aprovação da construção do Centro de Diagnóstico da Unimed, todo mundo sabe, aquela obra enorme que foi feita lá na Agenor Meira, passou pelo Conselho recentemente e foi aprovada. Isso é bom gravar bem. Aprovação da construção de um colégio ali próximo do Világio 1. Esse colégio chama Colégio Chaminade, é uma obra de 50 milhões de reais, que vai ser perto do Leville. O Leville é um condomínio vizinho ao Világio, onde era o Tile Clube. Tá? Onde é o Tile Clube, vai ser um colégio e foi aprovado recentemente pelo Conselho também. Aprovação de projeto de desfavelamento do Jardim Europa, tá? Tirar aquela favela que existe no Jardim Europa e vai virar moradia para aquele pessoal, vão construir casas lá. Passou pelo Conselho na última reunião agora, última reunião que aconteceu agora em setembro. Aprovação de empreendimento Hugo Belchior, é um empreendimento ali perto do Noroeste, e vão construir também centenas e centenas de apartamentos para diminuir o déficit habitacional. E aprovação do empreendimento grande também lá no Núcleo Gasparini, inclusive eles vão fazer a ligação, aquela ligação que hoje é de terra, vai ser asfaltada por esse empreendimento. Preste bastante atenção nesse momento, por favor. Empreendimentos reprovados no Conselho desde que ele existe, tá bom, gente? Eu estou lá desde o primeiro dia. Lá, ó, 0. O Conselho nunca reprovou, deixou de aprovar nenhum projeto, nenhum processo que passou no Conselho de empreendimento, independente se é ou não. Todos os empreendimentos que foram encaminhados para o Conselho foram aprovados. Isso é importante, passaram dezenas de empreendimentos, nenhum foi reprovado. Aqui nós vamos colocar agora, por quê? Nós vamos perguntar agora, por que o Conselho deve ser mantido deliberativo? Deliberativo, ou seja, ele tem, entre aspas, alguns dizem que é poder, a gente não entende como poder, a gente entende que ele tem a prerrogativa de opinar sobre processos do Poder Executivo que são encaminhados para o Conselho, porque o Conselho é vinculado à Secretaria de Planejamento. Apesar de não haver subordinação, nós não somos subordinados ao secretário, não somos subordinados ao prefeito, nós somos vinculados à Prefeitura, à Secretaria de Planejamento, e a gente delibera sobre esses projetos.
Então, a pergunta aqui, faz a pergunta e a gente resolve. Aqui a pergunta e tem a resposta. Por que o Conselho deve se manter deliberativo? Vamos lá. Porque não interfere na competência do Poder Legislativo, Câmara Municipal, Casa de Leis, o povo que votou nos vereadores, assim como o povo votou nos conselheiros que estão lá no Conselho do Município de Bauru. Ou seja, ao Poder Legislativo que cabe deliberar, elaborar, discutir e votar leis. Não é o Conselho, tá bom? O Conselho não vota leis, o Conselho não discute, pode até discutir leis, ele não elabora leis, ele pode ajudar, ele não tem poder de deliberar sobre leis, existe o Poder Legislativo para isso. Por que o Conselho deve se manter deliberativo? Porque não interfere na competência do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo faz aquilo que acha que deve fazer, e na execução do seu plano de trabalho, através das leis que foram votadas pelo Legislativo. O Legislativo faz a lei e o Poder Executivo executa. E o Conselho do Município colabora. Eu acho que vou usar a expressão colabora. Vamos tirar, delibera, colabora com o município, tá ok? Porque houve uma ampla discussão durante a tramitação em 2008, é interessante isso aqui, 2006, 2008, foi discutido o plano diretor, e junto com a sociedade houve em torno de até mais de 100 reuniões e dezenas de audiências públicas, e ao final, quando o projeto veio aqui para a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores disse, o Conselho tem que ser deliberativo. 2008, tá bom, gente? Nós estamos em 2017, quase 10 anos depois. Não é o Conselho que falou, quero ser deliberativo. Quem falou que deveria ser deliberativo é a sociedade que falou lá atrás que deveria ser deliberativo, e a Câmara, respeitando a vontade do povo, ela disse, vai ser deliberativo, e hoje ele é até hoje. Apesar dele ser criado em 2008, politicamente ficou esperando, até que um dia, por pressão, ele teve que ser instituído, ele foi instituído em finalzinho de 2013, comecinho de 2014, pelo ex-prefeito Rodrigo Agostinho, tá ok? Porque se não houvesse pressão, estaria até hoje só no papel, ok? Continuando aqui, por que ele tem que ser deliberativo, não ser consultivo, tá bom? Consultivo só dá palpite, deliberativo delibera, colabora. Consultivo não serve para muita coisa, não. O Estatuto das Cidades, ele orienta, é uma lei que orienta que seja dessa forma, ele não obriga, tá? Ele orienta que seja dessa forma, e é o município que decide, a Câmara de Vereadores, os vereadores que decidem realmente se ele vai ou não ser deliberativo. Então, as discussões aí relacionadas ao urbano e rural são feitas por esse Conselho. Continuando aqui, por que quem tem que ser deliberativo? Porque a Lei 6626, que é a Lei do Estudo do Parque de Vizinhança, diz, lei votada por essa Casa de Leis, em 2015, não por esse mandato atual, mas pelo mandato anterior, que havia, tem vários vereadores aqui que eram, na época, essa lei foi votada, só o vereador Fernando Mantovani votou contra, os outros 16 votaram a favor, tá bom? Então, a Lei 6626 descompete ao Conselho do município deliberar sobre empreendimentos, objetos de estudo do Parque de Vizinhança. Então, a lei que fala, ela dá esse poder ao Conselho, delibera sobre projetos relativos a empreendimentos, objetos de EIV. Não é o Conselho que falou, eu quero a distribuição, a Câmara que dê a distribuição para a gente. Porque para ter um fundo municipal de desenvolvimento, inclusive nós estamos criando esse fundo no Conselho, ele já existe, a criação dele já existe na lei, mas nós estamos regulamentando. A gente está conversando com o pessoal da Prefeitura para regulamentar esse fundo. Se o Conselho deixar de ser deliberativo, não tem por que ter fundo, e assim a gente não recebe verba nenhuma para o desenvolvimento urbano e rural do município. Isso é importante frisar também, porque o próprio Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano diz que, para você ter o fundo, tem que ser deliberativo. Como é que a gente vai deliberar sobre alguma coisa se a gente nem for deliberativo? Então, não tem porquê. Durante toda a existência do Conselho, ele foi instituído em 2014, como eu já disse, ele jamais interferiu no trabalho do Poder Legislativo, jamais, eu usei a expressão nunca ou jamais, né? Ele nunca chegou aqui na Câmara Municipal ou de outra forma e falou, a lei tem que ser votada dessa forma. Isso nunca aconteceu, né? Nós fazemos as nossas considerações quando o projeto passa pelo Conselho, e quem tem a caneta final são os vereadores, eleitos por nós, eleitos pelo povo. Assim como os conselheiros foram eleitos pelo povo. Tirando do poder público, os conselheiros também foram eleitos pelo povo, correto? Em 2015, nós ajudamos a construir a Lei do Estudo de Parque de Vizinhança. Hoje, o empresário que vem construir em Bauru, ele tem um norte, ele sabe o que ele precisa para ver se realmente
viável para ele ou não construir um empreendimento aqui em Bauru. Eu já citei para vocês que o Conselho não reprovou nenhum empreendimento, desde que a lei existe, tá? Nós conseguimos, assim, que contrapartidas astronômicas para o município, passa de milhões de reais, esse dinheiro vai ser aplicado na saúde, esse dinheiro vai ser aplicado na educação, e realmente nós regulamentamos, essa lei foi regulamentada pela Câmara Municipal, e a gente deliberou, e a gente delibera sobre todos os processos que passam pelo Conselho, e temos ajudado nesse aspecto. Está acabando, tá bom, gente? Continuando aqui, porque o Conselho não deve deixar de ser deliberativo, porque ele ajudou na elaboração da minuta do Código de Obras, que já houve 2 audiências públicas, uma no rural, uma no urbano, foi discutido no Conselho e deve vir para a Câmara dos Vereadores daqui a pouco para vocês, vereadores que têm o poder de legislar, vocês vão decidir se realmente aquela minuta que o Poder Executivo fez, se é uma coisa interessante para a cidade ou não, e vocês vão decidir, não é o Conselho já fez a parte dele, ajudando na elaboração, tá bom? Desde a instituição, jamais votou favorável a qualquer processo ou projeto que fosse contra o município, o Conselho nunca fez isso, e esses processos, esses projetos que são, esses empreendimentos que acontecem na cidade, eles trazem renda, emprego e movimento à economia da cidade. Então, você constrói, primeiro que você tem a questão da moradia, você tem empreendimentos para baixa renda, você tem moradia para pessoas de alto padrão, condomínios, tudo passa pelo Conselho, tá bom, gente? Independente se é o rico, é o pobre, ou mais ou menos, empreendimentos, eles passam pelo Conselho e o Conselho delibera se aquilo é ou não interessante para a cidade. O que eu estou dizendo aqui, dá oportunidade aos moradores das classes A, B, C e D, possam participar de forma igualitária. Aqui nada mais é do que o seguinte, não importa se eu sou conselheiro, eu moro no Világio, ou eu moro no Lago Sul, eu moro numa casa de R$1 milhão, ou de 5 milhões, o conselheiro, quando está lá no Conselho, ele, não importa se ele mora num desses empreendimentos, ou se ele mora num bairro simples, ou se ele não mora num bairro... não importa onde ele mora, o voto dele é igual para todos. Então, lá existe o quê? Existe o respeito ao conselheiro que está lá, que representa uma parcela da sociedade. Assim como os vereadores representam a cidade como um todo, nós representamos 12 parcelas da sociedade, cada um representa um pedaço, e os 3 dos setores rurais, tá bom? Eu repito, novamente, nós fomos eleitos, nós não estamos lá porque nós somos ou bonitos, ou feios, ou porque a gente é amigo do prefeito, ou favoreceu o prefeito, ou ajudou o prefeito, nós estamos lá porque nós somos eleitos no dia 5 de abril no Teatro Municipal. Está terminando, tá bom, gente? Eu coloquei aqui para ser conselheiro, nós, tirando aqueles do poder público, compete ao prefeito indicar, todos os outros são eleitos, inclusive das entidades, tá ok? Os 2 parágrafos finais aqui, porque ajudou na discussão e regulamentação das leis de corredores comerciais, o pessoal que não é desse mandato anterior, nós tivemos uma discussão grande na lei dos corredores comerciais, que travou a cidade em 2015, quem era vereador aqui na época lembra muito disso aí. Aí o Conselho foi chamado para participar. Por que foi chamado para participar? Porque se o Conselho não participasse, a DIN que foi proposta é porque não houve participação popular. Aí o Conselho serviu. Por quê? Porque precisava do Conselho deliberar sobre aquele assunto, senão ia ficar até hoje travado, bendita da lei dos corredores comerciais. Isso passou de forma responsável pelo Conselho. O Roque era vereador ainda, eu vi o Roque em algum lugar aí. O Roque era vereador na época e foi novamente aprovado que realmente que aquela lei dos corredores comerciais, em tempo bem rápido, 1 semana, 2 semanas, se eu não me engano, que a opinião do Conselho fosse, realmente que a lei fosse votada de acordo com o que os vereadores estavam propondo. Novamente, a gente volta no poder que o vereador tem, porque eles foram eleitos pela sociedade. Os vereadores que estão aqui, vocês estão vendo os vereadores, eles foram eleitos por mim, por vocês, foram eleitos pelo povo. Quem fala que os vereadores têm esse poder é a Constituição. A Constituição fala que para você ser vereador, você se candidata, tem os requisitos, e você se elege. Conselho do município, tem regra para ser eleito? Tem regra para ser eleito, tá bom? Novamente, tem
O pessoal critica bastante o fato do conselho, como é que foi essa eleição, foi legal, não foi legal? As regras foram divulgadas na rádio, na televisão não, porque a gente não tem verba para isso. Divulgado no Diário Oficial, divulgado na rádio, jornal. Eu participei da comissão que fez as eleições, houve transparência. Agora, a gente tem que aprender a perder, tá bom, gente? A gente tem que aprender a ganhar e temos que também aprender a perder. A última frase que eu deixo aqui para vocês, gente, para depois entrar na discussão, é o seguinte: durante toda a sua existência, o Conselho sempre respeitou o Poder Legislativo, sempre respeitou o Executivo e, por que não, o Judiciário, ao qual eu faço parte, tá bom? Para quem não sabe, eu sou funcionário do Poder Judiciário Federal, tá bom? Não tem envolvimento político com ninguém, tá? É um detalhe, é bom que os vereadores saibam, que tem muita conversa. Raed, você vai ser candidato? Eu sou proibido, por lei, de ser candidato a qualquer coisa, a não ser que eu peça demissão do meu cargo. Eu sou funcionário do Tribunal Regional Eleitoral. Se eu pedir demissão do meu cargo, do salário que eu ganho, ao qual eu prestei um concurso que tinha 12 mil pessoas, aí eu posso ser vereador, candidato a vereador, prefeito, presidente da República, ao Papa, qualquer coisa assim. Então, jamais deixou de aprovar qualquer processo, projeto que tenha sido apresentado, além do que trabalho em forma voluntária, a gente não ganha nada para isso, tá? A gente coloca dinheiro do bolso, coloca combustível, reuniões e tal. Para quê? Nós trabalhamos para quem? Para o povo, em favor do povo, tá bom? Essas são as considerações que eu queria fazer em relação à minha fala, tá? E eu estou à disposição para qualquer esclarecimento se for necessário. Obrigado. Convidamos nesse momento a fazer uso da palavra na tribuna dessa casa o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Dr. Antônio Carlos Garmes. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, demais vereadores, senhoras e senhores. Na verdade, eu tenho um certo constrangimento para estar aqui neste momento. Sempre que convocado, respeito ao máximo a Câmara Municipal e estarei presente. Como eu me considero uma pessoa democrática, tudo o que me perguntam, eu respondo o que vai na minha consciência e no meu coração. Este projeto, apresentado pelo vereador Coronel Meira, ele tramita interna corporis. Na minha concepção, tem que ser decidido aqui dentro da Câmara. A audiência é necessária, é obrigatória e é importante demais que assim seja. Acontece que, sendo eu secretário de Negócio Jurídico, o que for aprovado aqui na Câmara Municipal, será elaborado um autógrafo pelo presidente da Câmara, a mesa, e será encaminhado à Prefeitura Municipal de Bauru, onde irá em minhas mãos. Então, eu nomearei um procurador municipal para dar um parecer sobre a legalidade e constitucionalidade do assunto. Então, ficou um pouco difícil para mim, embora eu não vá fugir de nenhum tipo de responsabilidade, ficou um pouco difícil para mim, porque não vim aqui nem para convencer a população, nem vereador, porque eu sei que o vereador, principalmente quando no exercício do mandato, ele é livre, inviolável por palavra, opiniões e votos, e temos que respeitar de todas as formas, mas eu tenho um posicionamento, não só como cidadão, mas como pessoa ligada às questões jurídicas. Bom, muito do que o senhor Raeder disse aqui, eu iria dizer, porque eu trouxe, legislação, Constituição, trouxe
a lei de cidades, tudo. E eu verifico que, quando fui vereador, houve aqui na casa, não com essa dimensão, mas uma discussão desse mesmo tipo de assunto. E, na ocasião, eu era contrário a qualquer um dos conselhos fossem deliberativos. Fui convencido pela vereadora Major, de então, vereadora de então, que havia alguns conselhos que obrigatoriamente tinham que ser deliberativos. No caso, aquela discussão era sobre o Conselho Deliberativo da Saúde. E eu trouxe aqui algo escrito por Flávio Goulart, e ele diz que a prerrogativa de deliberar, citada na Lei 8142/90, merece destaque especial. Segundo o dicionário Walsh, deliberar é verbo transitivo, direto e indireto pronominal, que tem entre suas acepções decidir se, após reflexão e ou consulta, e ainda empreender reflexões e ou discussões sobre algo no intuito de decidir o que se fazer. Os fatos da vida real mostram que deliberação na prática concreta dos conselhos, e no caso o Conselho de Saúde, que era o que nós nos referíamos, não se constitui somente como tomada de decisão autônoma e dotada de capacidade de produzir por si só transformações externas ao circuito em que foi gerada. Então, com efeito, não é demais lembrar a deliberação dos conselhos, que esbarra no dever de homologação por parte do Poder Executivo. E aí vem as informações, todas anunciando prerrogativas do Poder Executivo. Eu entendo, eu ia me alongar, mas os outros também têm o direito de falar. Eu entendo, pessoalmente, que o Conselho Deliberativo, ele não atrapalha, não, o município. Ele não atrapalha as ações do Poder Executivo. Por quê? Porque a última palavra sempre será do prefeito. Suponhamos que o prefeito pretenda implementar uma ação, e um conselho deliberativo vem e diga que não concorda e tal. Isto não impede o prefeito de apresentar aquela matéria, ou encaminhar para a Câmara o projeto que ele entende necessário. Por quê? Nós fazemos correlação entre quando um projeto é aprovado na Câmara, seja ele de iniciativa do vereador ou do próprio prefeito, ele chega na prefeitura, como eu disse, vai para a Secretaria de Negócio Jurídico e um procurador dará o parecer. Suponhamos que o parecer seja pela inconstitucionalidade. Nós comunicamos ao prefeito que ele deve vetar, né? E, se ele vetar, não vira lei enquanto a Câmara não decidir. Se a Câmara decidir, o que vai ocorrer? Dizendo que aprova e nega o veto, o prefeito terá o direito de apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade. E, na mesma coisa, quando o Conselho fica contra uma ação do Executivo, o que acontece? E o Executivo apresentar, da mesma forma, democraticamente, se aprovado, o Conselho ou qualquer um do povo
pode representar no Ministério Público para uma eventual declaração de inconstitucionalidade ou de nulidade do caso. Eu acompanhei aqui, com muita acuidade, temos vários conselhos em vários lugares da pátria, tá? E tem um decreto da Presidência da República, da Casa Civil, que ele diz que o conselho nas cidades, ele é órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades, tá? De forma que ele estabelece atribuições, que são várias atribuições, mas todas elas que eu verifico, propor, acompanhar, emitir, promover cooperação, incentivar criação, promover parcerias, estimular ações, promover a realização de estudos, debates, estimular a ampliação e aperfeiçoamento de pesquisas, propor diretrizes e critérios, promover, quando necessário, a realização de seminários, eleger os membros do Conselho Gestor e dar publicidade e divulgar seus trabalhos. Na verdade, com todo o respeito ao presidente do Conselho da cidade, do município, o Conselho não tem o poder que acham que tem, de forma nenhuma. O poder é importante, decidir, deliberar, é importante, mas o poder vai até um certo ponto. Depois disso, é o executivo que manda, tá? Para isso foi eleito, para administrar a cidade. Eu também peguei a literatura, não vou me alongar, eu também peguei a literatura do recomendações sobre a Constituição, o Estatuto da Cidade e a participação popular nos conselhos das cidades. O Estatuto da Cidade, Lei número 10.257, 2001, determina a gestão democrática da cidade, bem como todo e qualquer organismo gestor das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas deverão contar com a participação da população. Assim, todo e qualquer ato que cerceie esse direito, editado pelo Poder Executivo Municipal, ao princípio constitucional da legalidade e ao artigo 10, parágrafo único, ambos da Constituição Federal de 1988, enquadrando-se nisso a criação de conselhos deliberativos, repito, conselhos deliberativos, gestores das cidades, tenham a denominação que for, uma vez que os mesmos se submetem ao disposto no artigo 45 da Lei nº 10.257/01. E assim vai, e em todos os lugares eu verifico que a legitimidade para o assunto é exclusivamente do Poder Executivo. De forma que também tenho a dizer que houve um sindicato que fez um pedido ao prefeito, que chegou às minhas mãos hoje, para que ele apresente uma proposta substitutiva ao projeto que tramita. Há coisas ali que nós devemos e podemos aproveitar, inclusive na questão da nossa cidade, os conselhos deveriam estar bem expressos, consultivos e deliberativos, não só consultivo e não só deliberativo. Mas, infelizmente, para essa entidade, como o projeto iniciado dentro da Câmara, o prefeito não pode e nem deve, aliás, eu digo, não pode e nem deve fazer um substitutivo aqui no projeto do vereador. O que o prefeito eventualmente poderia fazer era, depois solucionada a questão
desse projeto de lei que tramita na Câmara, aí, dependendo da circunstância, ele poderia fazer um novo projeto. Isso é legal, democrático. Mas nas circunstâncias que nós vivemos, e nos momentos que estamos vivenciando mesmo, entendemos que a iniciativa é exclusiva do Poder Executivo. Senhor presidente, obrigado pela atenção. O próximo a utilizar a palavra, que passará, portanto, é o senhor Alberto Pereira Luz, falar no nome do representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representante da Federação Nacional dos Engenheiros, junto ao Conselho das Cidades. Esse áudio. Boa noite. Quero cumprimentar a todos, ao presidente da Câmara, aos vereadores e toda essa plateia que está aqui interessada nessa discussão. Meu nome é Alberto Pereira Luz, eu sou representante no Concidades. O que é o Concidades? É exatamente a figura do Conselho Municipal no Nacional, né? Então, hoje existe o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional das Cidades, chamado Concidades. Porque é do nosso interesse vir aqui comentar a respeito. Até porque já foi dito que o Ministério das Cidades, ele obrigou, pressionou que os municípios criassem os seus também, quer dizer, que não houvesse só esse Conselho Nacional, que os municípios tivessem os seus conselhos. E nós criamos aqui o Conselho Municipal de Bauru. Qual que era a motivação da criação desse conselho? É que o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, ele tem uma série de propostas, porque quando eu falo em nacional, eu enxergo o país. Só que o país, ele está vinculado aonde? Nos municípios. Então, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano necessita de uma certa representação nos municípios. Por quê? Com a criação desse Sistema Nacional, também cria-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. E o que é esse fundo? Esse fundo é verba direcionada ao desenvolvimento urbano. E desenvolvimento urbano é desenvolvimento do município, é aqui onde nós vivemos, é o nosso transporte, a nossa moradia, o nosso saneamento e tudo que diz respeito à qualidade, à nossa qualidade de vida. O que o Ministério faz? Ele obriga a criação dos conselhos municipais sob que prerrogativa? Se não existir o Conselho Municipal, não será possível o município requerer verbas para projetos aqui no município. Quem é o vínculo entre o poder municipal e o nacional? São os conselhos se conversam. Então, o Ministério das Cidades sugere que a estrutura do Conselho Municipal seja a mesma do Conselho Estadual e do Conselho Nacional, do Concidades. Aqui foi lido já a respeito do Concidades, onde foi dito, órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva. Existe uma orientação do Ministério da Cidade para que os conselhos sejam deliberativo e consultivo. É lógico que o Ministério não interfere nas deliberações aqui da Câmara, do Poder Executivo, há toda a liberdade para que aqui se decida o que se queira, o que se sentir que é melhor para o município. Porém, essa orientação é dada no sentido de facilitar a comunicação entre os conselhos nacional, estadual e municipal. Eles precisam ter uma mesma estrutura para poder facilitar. E o que mais que a gente vê?
enquanto Estatuto das Cidades, enquanto Conselho Federal, enquanto Ministério das Cidades, é a intenção do governo federal de ampliar a ação popular, quer dizer, a participação popular. As deliberações têm que passar pela vontade, pelo anseio da população, e é uma maneira de educar a população a participar e a exigir seus direitos. Então, enquanto representante do Concidades, eu trago a vocês que a orientação do Ministério é que haja uma similaridade na estrutura de um e de outro, salientando que, no Concidades, nós temos a natureza colegiada, deliberativa e consultiva. Era isso. Obrigado. Neste momento agora nós vamos abrir para os inscritos, dizendo que terá direito a 3 minutos no microfone de à parte, aqui ao meu lado direito. Primeiro fazer uso da palavra a senhora Thaís Vioto, do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Muito obrigado, presidente. Saudações a todos. Meu nome é Thaís, eu sou presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. E eu vim aqui único e exclusivamente para dizer que nossa Constituição é cidadã, que é muito importante manter o caráter deliberativo dos conselhos e que nós, então, estamos solidários ao Conselho do município. É só isso. Convidamos agora a senhora Maria Isabel Girardello, presidente do Conselho de Políticas para Mulheres. Boa noite a todos e a todas. E eu estou aqui representando as mulheres bauruenses. Ontem, no Conselho de Política para as Mulheres, nós tivemos um amplo debate. Se a gente apoiava ou não apoiava o Conselho dos Municípios, debatemos profundamente isso. E a gente resolveu apoiar também. Por quê? O nosso entendimento é que não vejamos o que um conselho pode suplantar os outros poderes. O poder do conselho vai até a competência de outros poderes, você não pode suplantar. E me desculpe, essa lei vai nascer morta, porque ela é inconstitucional. Tá? E os conselhos poderão entrar com ação direta de inconstitucionalidade municipal, porque estadual e federal não pode. Aliás, ao contrário, pode estadual e federal, municipal não pode. Mas existe já precedente de recurso extraordinário de leis municipais que vão contra o que diz a Constituição. E a Constituição garante isso, inclusive garante que se cumpram tratados internacionais. Todos esses direitos que vêm do Conselho, de ser deliberativo, de ser a voz do povo, vêm de uma ordem mundial. Então, Bauru está andando na contramão da história. Então, é esta a minha posição. E também, a Majô, como falou o Toninho ali, é atribuição, não pode mudar essas atribuições que vêm a nível federal. Não tem como, eu não estou enxergando. Então, eu queria fazer a pergunta assim, por que estão fazendo isso e para que estão fazendo isso? Eu não entendo. Essa pergunta fica. E gostaria de falar também todos os conselhos que aderiram e estão apoiando ao Conselho do Município. Temos aqui uma lista. Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru, Conselho Municipal de Política para as Mulheres, Conselho Municipal da Comunidade Negra, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho Municipal do Esporte, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas,
Conselho Intersindical Municipal de Saúde do Trabalhador e Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Vamos agora, seu Alberto Pereira Luz, com Cidades, já falou. Vamos agora ao seu Carlos Alexandre de Carvalho, do Conselho da Transparência. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos de Bauru presentes nessa Casa de Leis. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de reiterar e parabenizar a iniciativa popular de que, num dia de semana, logo após o trabalho, nós tenhamos uma casa tão lotada como há muito tempo a gente não via. Acredito que toda a participação popular é justa, assim como a doutora Thaís falou, que nós estamos numa Constituição cidadã, nós devemos continuar com essa Constituição cidadã e, já que existe, já que nós temos tantas legislações, tantas leis, tantas normas, como o próprio doutor Garmes falou, na qual eu parabenizo a sua fala, eu destaquei alguns artigos que comprovam o quanto este projeto não pode continuar. Na Lei 10.257, a lei supracitada pelo Dr. Garmes, nós encontramos o artigo 2º, o inciso 2º desse mesmo artigo, o inciso 2º, a linha F do artigo 4º, e o parágrafo 3º também do artigo 4º. Além disso, nós temos ainda o artigo 44 da mesma lei. Então, associado ao clamor popular que nós estamos encontrando, associado a toda essa questão da participação popular, por que mudar? Não estamos querendo criar o quarto poder, até porque a divisão de poder de Montesquieu é clara, coronel. Legislativo, executivo e judiciário, autônomos e independentes. Se nós temos a última palavra com aquele que foi eleito para comandar a cidade, que é o prefeito, vamos deixar como está. Até porque a população está provando que está participando, que está demonstrando seu interesse. E para concluir, diante dessa participação popular crescente, eu aproveito a ocasião e clamo para que mude o horário da sessão da Câmara Municipal para as 19 horas, como era no passado. Assim o trabalhador vai poder sair do trabalho e vir participar. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o senhor Nelson Fio, do Movimento Popular. Terá por 3 minutos. Boa noite a todos. Nelson Fio, Movimento Popular. Eu quero fazer uma pergunta para o Conselho. O Conselho está analisando o processo do Világio 2. Talvez esse é um motivo que querem que o Conselho seja consultivo, pois podem legalizar mais fácil as irregularidades do condomínio. Se fosse uma irregularidade lá no meu bairro, garanto que esse projeto não entraria. Numa audiência aqui da Câmara, para discutir a alteração do artigo 73, do Plano Diretor Participativo, eu disse que no bairro onde moro, o pessoal comenta: cuidado, ao abrir uma porteira, onde passa um boi, passa uma boiada. O Conselho
aprovou a alteração sem fazer audiências nos setores de planejamento. Abriu uma porteira. Agora querem fazer outras alterações. Faço parte de um grupo, de um movimento popular, que não engolimos a alteração do artigo 73. Entramos com uma ação popular e qualquer outra alteração do plano diretor participativo, sem as reuniões nos setores de planejamento, vamos à Justiça em Bauru, em São Paulo e em Brasília. Para finalizar, qualquer alteração do plano diretor participativo tem de ser feito revisando todo o plano diretor. Não pode ser feito alterando alguns artigos. Eu só queria colocar mais uma coisa. Que nós do grupo nós fizemos uma arte. Aqui está, Bauru até 2016. Teve seis conferências da cidade. Se esse projeto passar, então nós vamos ter Bauru assim. É isso que nós queremos, sem a participação popular? Obrigado. Convidamos agora o senhor Carlos Augusto de Carvalho, o Conselho da Transparência, e a terá por 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores membros do Legislativo. Boa tarde, coronel, que apresentou a lei. Boa tarde a todos os participantes que, como foi dito anteriormente pelo doutor Alexandre, neste horário comparecem, e a sugestão também desse que presidiu o Conselho da Transparência, que seja modificado o horário dessa Casa de Leis para que o povo possa, no término do seu trabalho, comparecer como está acontecendo hoje. Fico muito feliz com a colocação do Dr. Garmes, muito feliz, porque, na verdade, veio de encontro àquilo que nós, após tomarmos conhecimento da propositura da modificação com relação ao Conselho, nós andamos pesquisando. A Lei 10.257 de 2001, como o Dr. Garmes bem disse, ela traz o embrião de todos os conselhos que a partir desta lei vieram. Mas nós temos também o decreto 5.790 de 2006, na época do Lula, que veio de encontro a essa mesma lei. Nós temos uma legislação federal que contempla o Conselho Federal, que convive harmonicamente, mesmo com os quesitos deliberativo e consultivo, com 2 casas de lei. Uma casa côncava, outra casa convexa, o Senado e a Câmara dos Deputados. E eu não vejo empecilho nenhum desse Conselho Federal em conviver. Assim como temos o Conselho do Estado de São Paulo. Agora, por que modificar o Conselho na cidade de Bauru? Eu acho que nós devíamos nos reportar na primeira audiência pública que nós participamos aqui, quando o prefeito dizia do destravamento da cidade. Quem fez faculdade de filosofia, ou quem tem conhecimento filosófico, sabe que a filosofia significa a busca da verdade. E eu acho que mais do que uma reunião pública, mais do que uma audiência pública, nós precisamos em busca dessa verdade. O que vem por detrás disso que está se apresentando aqui? Qual seria o fundo de tudo isso que nós estamos tratando aqui? Porque do jeito que estão fazendo as coisas, pelo que nós conversamos com outros vereadores, está praticamente acertado que vai passar essa lei no município, embora receberá uma enxurrada de ações de inconstitucionalidade, porque o nosso ordenamento jurídico
o que acontece? Ele prima pela autoexecutoriedade da norma. A partir do momento que a norma é editada, promulgada, ela entra em vigência, e muitas das vezes sem o cuidado que o nosso procurador tem com as leis, mas algumas das vezes as leis entram em vigor e se tornam depois leis inconstitucionais, como a própria cobrança da taxa do bombeiro, que agora, depois de anos, se declarou inconstitucionalidade, mas ela entrou em vigência. Então, a pergunta que se faz, isso vem de encontro àquilo que fizeram aqui, o destravamento da cidade, ou os desmatamentos que estão acontecendo aí, ou é isso, não terá ninguém mais se confrontar com relação a tudo que poderá acontecer de ruim nesse município. Eu tenho certeza que o Coronel Meira não fez esse projeto de modificação com essa finalidade, tenho certeza disso por tudo que o conheço. Então eu apelo ao bom senso, que o diálogo prevaleça e que nós tenhamos outras e outras reuniões para que possamos discutir isso ao longo do tempo e não mexermos numa coisa que está dando certo. Eu presidi o Conselho da Transparência e eu vejo da dificuldade que é, embora deliberativo, de nós fazermos, como o doutor Garmes disse, fazermos as leis, as deliberações dos conselhos no campo da deliberação se fazerem sentir. Então, agradeço a participação, parabenizo o presidente por essa iniciativa, parabenizo o Coronel Meira e a todos, e principalmente os aqui presentes, sabe, que nesse horário poderiam estar com as suas famílias e estão aqui construindo uma cidadania melhor, que foi legada por aquela Constituição de 88, uma Constituição cidadã. Nós temos que ter o povo. Convidamos agora o senhor Reinaldo José Resch, do Conselho do Município. 3 minutos. Boa noite a todos os presentes, boa noite, senhores vereadores. Meu nome é Reinaldo José Resch, sou natural de Bauru, minha formação acadêmica é em arquitetura e urbanismo, estou no 2º mandato como titular no CMB e faço parte da Câmara Técnica de Análise de Projeto, né? E nesse momento eu aqui represento o setor 11, que abrange os bairros da Bacia do Córrego do Água Comprida, e testemunho aqui que participei de todo o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo, que foi para mim e para muitos um avanço para a nossa Bauru, em direção a novas possibilidades a respeito do desenvolvimento da cidade de forma mais participativa, transparente e sustentável. Hoje, eu trago aqui a reiteração dos votos de todos os delegados que, na época, votaram pela deliberalidade do CMB, numa Assembleia que contemplou todo o rito democrático exigido pelo Estatuto da cidade. É com uma satisfação muito grande que eu vejo aqui, hoje, a plenária cheia, né? Deixando claro o interesse em debater o assunto. E isso está aqui claro hoje. Um assunto tão importante, né? Trago comigo a convicção da necessidade de manter-se a deliberalidade do Conselho. O caráter deliberativo do CMB. Haja vista que, entre outros fatores, que são vários, bom resultado e desempenho na mediação dos processos que por lá tramitam. Esses resultados positivos vêm da harmonia e da conduta que o CMB vem procurando realizar. Isso nasce da postura de todos os membros que ali se manifestam, postura esta voltada para o interesse da cidade, não é outra coisa. Entendo que por isso, e também no entendimento de que o CMB é mais uma peça na engrenagem do poder.
peça essa nova para todos. Aqui é uma novidade para todo mundo aqui. Né? E eu aqui hoje apelo aos nobres vereadores, né? Aqui nessa ilustre Casa de Leis, peço aos ilustríssimos vereadores para que desse debate resulte para Bauru a confirmação da possibilidade de continuarmos ascendendo em participação. Isso é muito importante. E transparência da coisa que é pública. Apelo aos que hoje detêm as legítimas prerrogativas que o voto popular lhes concederam. Peço e apelo que definitivamente, que será esse apoio que definitivamente dará a chancela para a construção de uma Bauru mais justa. Dessa boa experiência deve sair um resultado, essa experiência que é o debate, né? Dessa boa experiência que o debate proporciona, deve sair um resultado que abra as portas para novas possibilidades do poder, de exercer o poder compartilhado. Hoje essa é a palavra de ordem. Agradeço a atenção de todos aqui e conto, principalmente com os nobres vereadores, que se faça um resultado aqui movido pelo amor que os senhores têm por Bauru. Porque alguém já disse isso, que tudo aquilo que se decide com o amor sempre vai pairar acima do bem e do mal. Eu agradeço muito e conto com os senhores vereadores. Obrigado pela palavra. Nós convidamos agora a senhora Maria Isabel Merino de Medeiros, lembrando que, no término da fala da senhora Isabel, se encerra a inscrições da Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Boa noite a todos. Casa cheia, isso é muito importante. Eu sou da cidade de São Carlos, nascida em São Carlos, mas adotei Bauru como minha cidade, e é ela que eu amo e é aqui que eu vivo. Sou pesquisadora científica da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que está há 30 anos em Bauru, e é ela que eu represento no Conselho Municipal de Bauru. Aqui estou também para dizer que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em prol do desenvolvimento sustentável, e aqui em nome do nosso presidente, o professor Dorival José Coral, que nós estamos com total apoio ao Conselho Municipal de Bauru e contra o projeto de lei, né? Então, assim, eu gostaria que a casa... Bom, acho que não resta dúvida e não restam comprovações jurídicas que o PL não deve ser aprovado. Bom, é a minha opinião, eu espero a conscientização de vocês e é isso. Boa noite. Convidamos agora a senhora Maria Orlene, da área do Conselho Municipal dos Direitos Humanos. Não, Vinícius, é só baixar. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ler aqui a nota pública em defesa do Conselho do Município de Bauru. Os Conselhos Municipais de Bauru, abaixo relacionados, manifestam apoio ao Conselho do Município de Bauru e defende sua permanência como órgão deliberativo instituído pela Lei Municipal 5.631 de 2001. Cabe esclarecer que a Constituição Federal de 1988 assegura a participação da população no controle e na gestão das políticas públicas. Assim sendo, a sociedade contribui diretamente na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas. A Constituição prevê ainda os conselhos municipais como espaços concretos para o exercício da cidadania e da
mediação na relação entre Estado e sociedade civil. Os conselhos são espaços públicos criados por lei com formação plural, na qual participam organizações governamentais, sociedade civil organizada, associação, organizações não governamentais, representantes das universidades, das categorias profissionais, entre outros, cujos membros são eleitos em espaços públicos de livre acesso e designados para este fim. Os conselhos podem ser consultivos ou deliberativos. Os conselhos de natureza consultiva devem ser consultados pelo poder público sobre o direcionamento das políticas públicas. Já os conselhos de natureza deliberativa têm competência para formulação, controle, fiscalização, supervisão e avaliação das políticas públicas, inclusive as referentes à destinação orçamentária. Consideramos a importância do Conselho do Município de Bauru como instrumento de gestão participativa que delibera sobre questões relacionadas ao desenvolvimento urbano e rural, acompanha e avalia as políticas de habitação, transporte, mobilidade urbana, inclusive as ambientais, pelo estudo e impacto da vizinhança. Debate e elabora pareceres sobre as alterações do plano diretor, entre outras ações. Desta forma, torna-se imprescindível a continuidade e o reconhecimento do Conselho do Município de Bauru como instância de natureza deliberativa. Portanto, em nenhuma circunstância suas ações assinalam interferência ou cerceamento à legitimidade dos poderes executivos ou legislativo. Assim, nos manifestamos contrários ao projeto de lei número 172 de 2017, que tramita na Câmara Municipal de Bauru e tem por finalidade alterar a natureza deliberativa do Conselho do Município. Assinam essa nota Conselho Municipal de Direitos Humanos, Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Conselho Municipal da Comunidade Negra, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho Municipal do Esporte, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social da Fundep, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas, Conselho Intersindical Municipal de Saúde do Trabalhador, Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Para terminar, enquanto representante do Conselho Municipal de DH, reafirmo: qualquer mudança na condição deliberativa desse Conselho ou de qualquer outro significa negar, excluir da população os espaços de decisão onde ela pode opinar, avaliar e compatibilizar suas necessidades à realidade. Espaço onde pode tornar-se sujeito na formulação das políticas públicas. Mudar essa condição significa, repito, negar e excluir a voz da população, negar a presença nos espaços de fortalecimento da cidadania e da democracia. Assim, nós, do Conselho de Direitos Humanos, somos contrários ao projeto 172. Muito obrigada. Convidamos agora o senhor Hermer Schweider. Em nome do presidente Bussola, eu saúdo a todos os presentes. E eu evoco uma data, a data de 11 de setembro. Passou recentemente, 11 de setembro. E aquilo chama atenção, porque tem a história das Torres Gêmeas e tal. Não. Dia 11 de setembro,
O colega doutor Meira, Benedito Meira, formalizou 1 ano e meio de exercício na advocacia, o que eu chamo de colega. Então, ele é o nosso colega, advogado com OAB, já militando há 1 ano e meio. Mas, ao mesmo tempo, o alerto. O mundo aqui fora, a OAB é absolutamente democrática. Nós estamos vivendo uma Constituição cidadã e que a cada dia nós temos um choque. A cada dia. Porque nós não aprendemos a viver em sociedade. Não aprendemos. Então, quando veio essa proposta, eu falei, eu vou fazer uma análise. Peguei os demais advogados do nosso departamento jurídico, do qual eu faço parte, que é da ONG Naturivit, uma organização não governamental que já tem representação em mais de 8 países, e fizemos o que se chama em direito de direito comparado. Espera aí, existem essas comissões no mundo civilizado, é o que mais existe. Existe comissão para tudo, comissão de bairro, comissão para tudo. E o primeiro item, todas são deliberativas, todas. Eu não encontrei uma que fosse apenas perfumaria. Perfumaria. Vai chegar aí, não, porque é consultivo, nós vamos consultar. Isso é perfumaria. Então, a questão aqui básica é, vamos avançar ou vamos retroceder? O que estamos fazendo aqui? Olha o estado que encontra-se o nosso país. Chegou a hora, nós temos que fazer alguma coisa. Agora, retrocesso não podemos admitir em hipótese alguma. É o que eu tinha a falar, agradeço a atenção. Convidamos agora o senhor Roque José Ferreira, pessoal Bauru do Conselho da Comunidade Negra. Sempre jogando duro. Boa tarde, senhor presidente, aos presentes na casa. Bom, boa parte do que a gente teria que colocar foi colocado pelo Toninho Garmes com as posições jurídicas com as quais nós temos acordo. Segundo, o debate central aqui, nós podemos fazer pela veia jurídica, mas o debate central aqui é de natureza política. Que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de democracia nós queremos e o que é efetivamente a participação popular. O debate que nós temos que fazer aqui é sobre a representatividade e a participação. Se for para fazer uma discussão séria aqui, a Câmara teria que fazer um projeto vindo da mesa diretora para revogar o aumento da tarifa de transporte que foi concedido. Porque o prefeito fez um decreto e não cumpriu um item básico do decreto, ou seja, o Conselho Municipal de Usuário de Transportes não se manifestou, nem a favor ou contra. O Conselho, como é consultivo, ele se manifesta a favor ou contra e, normalmente, o Executivo não respeita, mas não cumpriu um item básico para discutir a questão da tarifa. Segundo, esse projeto ele nasce com uma ilegalidade. Me estranhou a Câmara dar parecer de ilegalidade e a votação ter sido unânime. Porque, analisando lá o plano diretor tem uma série de ilegalidades que precisam ser discutidas e reformatadas dentro do plano. Você tem que regulamentar uma série de coisas. Não é competência do Legislativo fazer alteração unilateral no plano diretor. Está lá no plano diretor que pode ser feito pelo Legislativo, mas é inconstitucional. Por isso que o plano diretor tem que ser debatido e rediscutido e ser feito as arrumações que têm que ser feitas, cumprindo o que diz o Estatuto das Cidades, ou seja, uma ampla participação popular. O plano diretor participativo, depois do que ele foi discutido, concordando ou não com algumas questões que tem lá dentro, ele precisa ser debatido.
precisa ter as audiências públicas, precisa ser discutido. Isso não ocorreu na questão das APAs, o que motivou a ação popular, que pode criar uma insegurança jurídica, inclusive para a cidade. E a nossa posição, enquanto PSOL, não se mexe no conselho, na nossa opinião, todos deveriam ser conselhos deliberativos e consultivos, todos sem exceção, né? E também é a posição do Conselho da Comunidade Negra, porque esse debate é muito mais complexo do que a gente imagina. O que está se discutindo aqui é a cidade e quem se apropria da cidade. Não é uma discussão de natureza jurídica. A natureza jurídica desse debate é meramente um penduricalho e uma perfumaria, porque no centro nós temos que discutir que tipo de cidade nós queremos. Se essa cidade vai continuar sendo uma cidade que tem os maiores índices de exclusão da maioria da população, ou se, no limite, nós vamos discutir uma cidade que possa, no mínimo, resgatar alguns direitos de cidadania, que são direitos ainda muito pequenos e que nós estamos observando um retrocesso aqui na cidade de Bauru. Por isso, a nossa posição é para que não se mexa no Conselho, na natureza dos conselhos, e se for para mexer, é para que todos se transformem em conselhos deliberativos. É isso. Convidamos agora o senhor Marcos Gomide, do Conselho Municipal da Transparência e Controle Social. Boa noite a todos, os presentes, presidente da Câmara, os vereadores. Peço desculpa por ficar de costas a vocês, porque o microfone aqui pede, mas eu não quero ser muito longe. Eu presido hoje o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Meu nome é Marcos Augusto Gomide e eu falo da Lei Orgânica do Município, artigo 195, Soberania Popular. Eu participei quando da construção do plano diretor e sei o quanto andamos em estrada de terra, o quanto andamos na cidade, quantas reuniões foram feitas, horas e horas de discussões, a população inteira envolvida. Eu clamo a vocês, nobres vereadores, esqueçam essa PL. Deixa quieto, não há necessidade. O Conselho do Município está colaborando com vocês, está colaborando com a cidade, com toda esta sociedade que está aqui e aqueles que estão lá fora. Nós estamos desenvolvendo o município para o lado correto. É isso que nós pedimos, e eu clamo a vocês, guarde coronel, deixe lá na gaveta, fala, não mexa com isso não, deixa quieto, vamos caminhar para frente, todos juntos. Obrigado a todos. Convidamos agora o senhor Oswaldir Martins Ticão, do Conselho do Município. Bom, a todos aqui, boa noite. É rapidinho, tá, pessoal? Por que agora quer mexer com o Conselho? O Conselho ajuda. O posto de saúde da Jussara, votamos para atender a população, está fechado. Por que agora quer extinguir? Vamos fechar, vamos acabar, meu? Aqui não é ditadura, não. Nós temos que ajudar a comunidade. Já na Europa, o povo estava lá, fazia 30 anos lá no barro da favela, comunidade. Votamos e conseguimos lá, o povo está lá, vai ter suas casinhas. Como todos também aqui, ó, também tem suas casas, celulares. Se fosse assim, vereadores, vamos fazer uma moção, vamos dar todo o nosso pagamento mensal para ajudar o que não tem casa, para ter suas casas. Cadê aquela boa vontade, pessoal? Não vamos impor, não. Aqui não estou vendo, eu sou líder comunitário. Fui 3 vezes no Conselho Municipal, no Conselho Nordeste, eleito, funcionário de segurança pública. 3 vezes fui eleito, e também pelo Conselho fui também eleito. Fui também eleito também. Não fui, como muitos têm aqui na prefeitura, ó, aquele lá foi enviado, com mandado. Não, eu fui eleito. O povo está aqui, muito foi comigo no bairro lá, votar para mim. Foi numa noite, foi 288 pessoas para votar para mim lá, e veio mais de 100 aqui hoje. A comunidade está aqui em pé da comunidade. Então, antes de falar qualquer coisa, vamos fechar, vamos acabar? Vamos botar ali para ajudar os postos que tem remédio, pôr médico mais nos postos, vamos arrumar a cidade, vamos fazer valer o voto de cada um. Esse é o principal daí. Esse é o principal, pessoal. Porque quando votarem aqui, essa lei absurda,
que todos, na eleição para vereadores, votou para vocês todos aqui. E agora quero o apoio de vocês também. Obrigado. Convidamos agora o senhor Luiz Aurélio Jesus Salles, do Conselho Municipal de Saúde. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores e os companheiros conselheiros dos vários conselhos que estão aqui. Eu sou o coordenador do Conselho Municipal de Saúde. Além de assinar o documento, eu achei muito importante a gente estar hoje presente aqui, até porque, usando até o que o Fio colocou, o perigo da gente ver de quando abre uma porteira e passa um boi, passa uma boiada, a gente também pode aproveitar essa porteira para solicitar, assim como o Roque defendeu, a gente também entende que todos os conselhos do município de Bauru deveriam ser deliberativos, todos, sem exceção. Não existe um confronto de ideias, de poder, no caso, nenhum conselho está aqui para tentar substituir o poder legislativo, o poder executivo. Existe uma normalidade, uma sequência das leis, e para isso, as leis, inclusive, que criaram os conselhos, estão aí. Quando o doutor Garmes falou da conversa, da orientação que teve com a vereadora Major a respeito da deliberabilidade do Conselho da Saúde, a gente tem até hoje, é muito claro, o Conselho Municipal de Saúde de Bauru foi um dos primeiros do país. Logo que criou a lei, foi um dos primeiros a ser montado. Eu não era daqui do município, mas a gente já acompanhava isso. E a gente sabe que nem sempre foi estruturado da forma que é hoje. Hoje, por exemplo, o secretário de Saúde não consegue o recurso financeiro, mesmo apresentando um projeto adequado, se esse projeto não tiver sido aprovado pelo Conselho. O Ministério não vai liberar o recurso. Eu acho que essa questão da deliberação e da participação popular é aquilo que na Constituição de 88 foi colocado para o papel do controle social. É esse o papel, nós não estamos para disputar o espaço com ninguém. E eu falo isso com uma preocupação, até porque, a nível nacional, a gente passou por isso num período recente. Antes da saída da ex-presidente Dilma, ela apresentou um projeto para que reunisse todo o movimento social, para que fizessem discussões para elaborar, para ajudar na elaboração de uma conduta para o avanço do país. Isso foi rechaçado pelo Congresso. E hoje a gente está vendo, nós estamos diante de um Congresso que virou as costas para a população. E nós não queremos ver isso aqui no município. Eu acho que, assim, a preocupação que temos, nós estamos caminhando lado a lado. A situação do país é ruim? É. E para nós também é. E só juntos é que nós vamos conseguir reverter isso. Então, eu gostaria de apelar até para a sensibilidade dos nobres vereadores na questão da rejeição desse PL, a questão da sensibilidade de acompanhar, e a gente está, sim, aberto a discutir, a chamar a comunidade. A gente tem que pedir mais a participação e não tentar excluir, como esse projeto acaba propondo. Obrigado. Convidamos agora o senhor Paulo Amaral, do Conselho de Habitação. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, quero externar o apoio ao Conselho do Município e dizer que nós entendemos que o Estado democrático de direito é lutar pelo que acreditamos e conviver com os desiguais. Então, sempre que nós tenhamos que viver com os desiguais, seja um conselho, seja uma associação, seja um município, seja assentados, seja quem for, nós precisamos ouvir esses segmentos. E, a partir do momento que nós fechamos porta para conselhos, hoje será um conselho, amanhã será uma fundação, amanhã será tudo que representa o controle social. A Constituinte de 88, que é considerada a Constituinte Cidadã, ela traz um amplo debate sobre o direito social. Então, coronel, eu entendo que o senhor teve um ótimo princípio de ideia, mas a gente tem que conviver com os desiguais.
Nós temos que ouvir por que não tem o remédio no posto de saúde, por que não tem a moradia. Nós queremos discutir o futuro das APAs, nós queremos participar do plano diretor, nós queremos sugerir, participar e elaborar essa cidade juntamente com essa Casa de Lei e juntamente com o Poder Executivo. Então, nós temos que nos sentarmos e fazermos o exercício do Estado Democrático de Direito, que é a convivência com os desiguais. Muito obrigado, boa noite. Convidamos agora o senhor Carlos Eduardo de Oliveira, Comude. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de fazer uma correção, que desde 2008 não se fala mais pessoa portadora de deficiência. É pessoa com deficiência, ponto. Tá? Não se diz mais pessoa portadora de deficiência. E agora, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou coordenador do Comude, Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Com os atributos confiados a esse conselho, no intuito de representar e defender as pessoas com deficiência, o Comude repudia com veemência toda e qualquer manifestação de retirada de direitos e prerrogativas dos conselhos municipais, seja ele qual for. Nós entendemos, se há falhas em algum conselho, e se o mesmo conselho serve somente para palanque eleitoreiro, ou para satisfazer poucos grupos, ou até mesmo interesses pessoais, que sejam tomadas iniciativas por outras vias e meios legais para que seja dissolvida ou até mesmo dissipada. O que não podemos admitir, senhoras e senhores, é que hoje dê início à abertura de um precedente perigoso. Tirando essa prerrogativa em ser deliberativo desse determinado conselho, que seria o conselho da cidade, amanhã ou depois, quando outros conselhos do município começarem a incomodar a esse ou aquele poder, vamos virar o próximo alvo, desse ou daquele que se sentir incomodado. Eu ouvi hoje, de manhã, de uma rádio local, que os conselhos municipais não foram eleitos pela população. Quem foi eleito pela população foram os senhores vereadores. Sim, os vereadores foram eleitos pela população, mas os nobres vereadores, no tocante, não conhecem a fundo a real necessidade da população bauruense. Por isso, existe esse colegiado chamado Conselho, com todas as atribuições e legalidade. Temos em nosso município excelentes conselhos e conselheiros, com propriedades técnicas e bagagem para argumentar por horas o porquê de não deixar prosperar essa lei. E não vamos permitir, em tempo algum, que falem que os conselhos municipais de Bauru não são representativos. Somos, sim, representativos, e de extrema relevância para a população. E nós, do Comude, em particular, somos e continuaremos sendo de caráter permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador, a fim de defender e fazer valer o direito do munícipe pagador de impostos que é ou tem alguém com algum tipo de deficiência e seus direitos não são respeitados. Muito obrigado. Convidamos agora a senhora Roseleila Magalhães, Movimento Social de Luta dos Trabalhadores. Boa noite a todos. Meu nome é Rosileila, eu sou natural de Bauru, porque aqui na Câmara muito se diz que as pessoas do Movimento Social de Luta dos Trabalhadores não são bauruenses. Então, eu sou a dirigente nacional e sou de Bauru. Nasci e fui criada aqui, essa é a minha cidade, e luto pela desigualdade. Eu gostaria de fazer um apelo aos senhores vereadores. Eu estou aqui representando a população. E assim como nós fomos lá votar para esse conselho, assim como nós elegemos os vereadores, nós elegemos os nossos conselheiros. Assim, o povo colocou eles lá, sim. Eu participei dessa eleição. E eu gostaria de pedir para vocês respeitarem a vontade da população bauruense. A gente não quer que mexa no conselho. A gente quer que o conselho continue deliberando, sim. Tá? É esse apelo, coronel, eu gostaria de fazer para o senhor em especial. Por favor,
Nós, a população bauruense, está pedindo para o senhor, engaveta este projeto, por favor. Convidamos agora o senhor Pedro Valentim, cidadão. Boa noite a todos. Pedro Valentim, jornalista investigativo, mas fui em 2013, 2014, presidente do Conselho Municipal dos Usuários do Transporte Coletivo de Bauru. Conselho hoje que infelizmente acabaram, mas que no nosso tempo nós usamos a palavra aqui na Câmara 6 vezes e era o único conselho de Bauru que tinha um site onde a população, quem quiser, pudesse acompanhar nossas reuniões e as reivindicações dos usuários do transporte. O nosso mandato acabou em 2014, o conselho não existe, até foi falado aqui que foi dado aumento sem a anuência do conselho. Importante falar também sobre a questão do conselho do usuário do transporte, porque agora eu quero mesclar sobre essa questão de se criar lei municipal quando já existe lei estadual e lei federal. A gente tem que ter um pouco de cautela. O prefeito Gazeta mandou um projeto de lei aqui, aonde quem tem... Ele prometeu em campanha. E quem tem 60 anos, para ter o transporte gratuito, tinha que se inscrever, não é isso? Lei municipal. Só que existe a lei federal do Estatuto do Idoso, que diz que pessoa de 60 anos apresentou RG, ela tem que andar gratuitamente no transporte. E lei municipal não revoga a lei federal. Portanto, se o idoso quiser ir lá, se inscrever na Endurba, não sei aonde está sendo feita essa inscrição, para poder andar, ele pode ir. Mas se qualquer idoso for andar no transporte, mostrar RG e proibir ele de andar no ônibus, é crime. Porque estão descumprindo o Estatuto do Idoso. Se tiver alguém do Conselho Municipal de Idoso aí, preste atenção. Estão descumprindo o Estatuto do Idoso, que tem muito mais validade de lei do que a lei municipal que o Gazeta mandou para cá. Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos para encerrar, vamos falar segundo ponto. Eu não gosto de injustiça e nem de desonestidade intelectual. Eu vi em e-mails, escutei no café da Câmara Municipal, se comentou no calçadão, se comentou na feira da Gustavo Maciel, que esse projeto do vereador Coronel Meira, e não estou aqui afirmando isso, até porque o Fio veio aqui, ele tocou no assunto, mas não se aprofundou, quero me aprofundar. O que está se comentando, Coronel, que eu sou ser humano, eu tenho um monte de defeito, mas falso eu não sou. O que está se comentando é que esse projeto, não estou afirmando, apenas eu escutei, estou passando o senhor, até porque o senhor tem o direito de se defender, que esse projeto seria um pano de fundo, porque teria um TAC, termo de ajuste de conduta, que seria feito entre a Prefeitura Municipal e o condomínio Világio, aonde se gastaria 20 milhões ou 30 milhões esse TAC para fazer benfeitorias de pavimentação ou outras construções lá. Né? Eu não estou afirmando que isso é verdade, mas todo mundo está comentando isso. Então, eu não acho justo que estamos tudo aqui, vereadores, conselhos, representantes de várias instituições, está aqui o vereador, está aqui o coronel, só o Fio tocou no assunto e não se aprofundou. Então, estou se aprofundando com guarda de injustiça. Estou falando que eu estou afirmando isso, não estou afirmando que isso é verdade, mas o senhor tem direito de se defender. Porque a gente não pode falar na costa das pessoas. Eu já paguei um preço alto nessa minha vida, mas eu já paguei já paguei preço alto na vida de perseguição política nessa cidade. Mas o que eu tenho que falar, todo mundo sabe. Eu ponho no Facebook, falo para a pessoa, mas por trás não. Então está aqui o coronel, não estou acreditando isso, não estou afirmando isso, mas estão comentando isso. E o senhor tem direito de se defender. Tá bom? Convidamos agora o senhor Edmilson Queiroz Dias, do Conselho do Município.
Convidamos agora o senhor Sherman, do setor 3. Não, o senhor Edmilson está vindo ali. Boa noite, presidente da Câmara, vereador Bussola, os vereadores presentes, doutor Toninho Garmes, que fez uma importante e substanciosa explanação sobre a questão da legalidade da PL, né, proposta pelo vereador Coronel Mira, a quem manifesto a minha amizade e consideração e que peço licença para poder discordar do projeto do senhor. Cumprimento o doutor Maurício também, secretário interino nesse momento. Quero cumprimentar os companheiros, colegas de Conselho Municipal de Bauru e a população que se faz presente no sentido de defender uma prerrogativa muito importante, que é o direito de participação da população nas decisões da cidade. O nosso plano diretor, ele propõe, né, através do artigo de número 247, que o nosso conselho terá caráter deliberativo, composto por 33 membros, obedecidos os seguintes critérios: 12 representantes do poder público, 6 representantes de entidades de classe, incluindo as universidades, e a comunidade local, representada por 15 membros, sendo 12 da área urbana e 3 da área rural, em função da distribuição das bacias, né, existentes no município. Essas reuniões, né, de caráter deliberativo, elas têm se dado de uma maneira muito intensa, as reuniões são regulares, ocorrem reuniões extraordinárias algumas vezes, né? Existem as comissões técnicas que discutem os processos, né, de caráter especial, e onde a gente percebe uma intensa doação, né, e dedicação dos membros do Conselho. E a gente percebe, né, que apesar de todas as diferenças, né, entre as pessoas, em função dos seus interesses, de onde vêm, o que representam, onde moram, né, o que pretendem, né, que há uma perfeita harmonia na forma de discutir. Nós conseguimos perceber ali que há uma grande maturidade da sociedade, né, de saber discutir questões antagônicas, diferenças, né, de ponto de vista, com muita maturidade e com muito equilíbrio, com muita harmonia. É dessa forma que se dá o trabalho no Conselho. Nenhum momento eu percebi, né, que processos ficassem aguardando para serem definidos em função de se priorizar outros projetos. Todos os projetos são decididos, resolvidos de maneira muito célere, com a maior rapidez possível. Todos têm interesse, né, de que aqueles projetos que chegam, né, para que o Conselho delibere são considerados importantes, sob o ponto de vista ótico do empresário que quer desenvolver negócios e atividades no município, da população que vê nisso, né, a oportunidade na geração de emprego e de renda. Ali se defende, né, o interesse da sociedade. É uma escola, um aprendizado de cidadania. E é onde a gente consegue, nesse ambiente, né, discutir o destino da cidade. Então, como membro do Conselho, representando as entidades universitárias, né, nós defendemos que o nosso Conselho, né, continue sendo um Conselho deliberativo, na vanguarda, né, e não que a gente passe por um retrocesso. Eu agradeço pela oportunidade de poder me manifestar. Senhor Sherman, setor 3. Boa noite a todos e todas. Estava ali ouvindo as considerações de todo mundo e fiz algumas anotações. Me permitam aqui eu lê-la para vocês.
eu gostaria de trazer também o meu posicionamento particular, em que pese todo o respeito que eu tenho pelo vereador Meira, e até porque ele tem origens no bairro em que eu nasci, moro, resido, convivi quando criança, estou lá até hoje, que é a Vila Independência, e é este mesmo bairro que eu represento no Conselho do Município através do Setor 3. Então, o Conselho do Município, ele age, e eu vejo, porque agora estou participando, com total zelo e coerência, representando aí vários segmentos e setores do planejamento. A função do Conselho é contribuir com o Executivo, também com o Legislativo, e em suas reuniões transmite transparência nos atos e vota em consonância com os princípios da legislação. Nós, conselheiros, trabalhamos de graça, ao contrário dos vereadores. E nós temos, além das atividades do Conselho, os nossos afazeres familiares, de lazer, de trabalho e etc. E ainda dedicamos esse pouco tempo à causa pública, que é até um pouco mais do que a gente pode. O Conselho é representado por todos os setores da cidade, todos os bairros e também por entidades de classe, associações, ONGs, etc. Portanto, é o povo que delibera o voto dele através dos conselheiros que eles escolheram para representá-los nos setores e os bairros em que ele se engloba. E um dos motivos que o Conselho tem de ser deliberativo é o Fundo Municipal de Desenvolvimento. Nenhum conselho pode gerir um fundo, pode gerir dinheiro, se ele não for deliberativo. Assim é como a saúde, como a educação e outros conselhos tais. Portanto, essa atribuição de deliberativo deve continuar existindo no nosso Conselho. E, para finalizar, eu lembro que o atual prefeito fez uma campanha cujo lema era Governo Participativo. E a grande maioria dos vereadores eleitos desta legislatura, de vários partidos, segmentos e regiões, também apoiaram a campanha deste prefeito. Então, com isso, eu peço a reflexão de todos os vereadores para que continue deliberativo. Convidamos agora o senhor Cláudio Koff, na fazer uso da palavra, terá por 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, no qual saúdo todos os vereadores. Raeder, no qual saúdo todos os membros de todos os conselhos. Maurício, no qual saúdo todos os membros do Executivo. E as pessoas da sociedade. Vereador Meira, eu particularmente sou advogado há 20 anos, sou geógrafo há 30 anos, atuo em conselhos há mais de 15 anos e faz parte de uma atividade que dezenas e centenas de bauruenses e de pessoas de todo o país praticam. É uma parte do exercício da cidadania. O Conselho Deliberativo, ele, em hipótese alguma, pode ser interpretado como algo que pode gerar risco à legitimidade dos vereadores ou do Executivo. Somente vocês, vereadores, foram eleitos pelo voto da urna eleitoral. Ninguém tem o poder que vocês têm e ninguém pode tirar esse poder que vocês têm. Porém, a Câmara tem uma história de evolução, a sociedade também tem. E nessa história evolutiva, como foi falado, a criação do plano diretor, num processo extenso, complexo, a criação dos conselhos e o Conselho Deliberativo faz parte do processo democrático, de participação democrática. Uma das coisas que nós temos nos conselhos é evitar ou garantir a transparência. O Conselho, quando ele deixa de ter diferentes grupos discordando entre si, se enfrentando, mas respeitosamente, como na Câmara vocês exercem, eles conseguem produzir transparência. Eu participei vários anos do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, passei 6 anos indo para Brasília, é deliberativo lá. E eu cheguei a uma conclusão simples. Democracia acontece quando a discussão de um assunto e todo mundo sai descontente.
porque todo mundo não foi plenamente satisfeito na sua vontade. Isso quer dizer que os outros diferentes tiveram satisfação nas suas vontades também. Esse é o conflito e a força da democracia. Então, o Conselho Deliberativo, ele tem como principal função fiscalizar se o Executivo está obedecendo às leis que o Legislativo fez. Porque nós não podemos criar nada. O que seria deliberar negativamente seria falar, isso daqui afronta a norma tal. Eu sou um dos membros da Câmara Técnica do Conselho do Município, que são membros eleitos dentro do Conselho. E a gente está lá para discutir tecnicamente. Não vou nem discutir a questão do projeto de lei, que tem algumas nulidades insanáveis. Não devia estar nem sendo discutido nesse nível, já deviam ter percebido juridicamente o vício mortal que ele tem. Mas é melhor o debate. E o debate, essa casa é a casa do povo. E é tão estranho ver dentro da casa do povo se discutir de tirar o aspecto deliberativo de representantes do povo que são muito inferiores a vocês em termos de hierarquia jurídica. Vocês são vereadores. Possivelmente, algumas das pessoas do conselho sonham em ser vereadores. Vocês conseguiram chegar lá. E a história mostra que vocês conseguiram, vocês vão passar, outros vão chegar, isso é democracia. Agora, as instituições têm que permanecer sólidas e coerentes e fortes, e só o rodízio das pessoas nas instituições garante a sociedade vigente. Janot vai embora domingo, chega outra segunda-feira, isso é instituição. Então, vereador e vereadores, peço encarecidamente que discutam mais se necessário, ou deliberem de uma vez para não fazer essa alteração no plano diretor. É vergonhoso imaginar que a Câmara começaria a fazer isso no Conselho do Município e a sociedade ter que achar que não tem algum interesse muito fora por trás. Não dá para pensar outra coisa. Não dá. Agora, eu posso admitir que o vereador pensa numa estratégia, e eu respeito o senhor, porque o senhor tem história. O senhor tem atitude, o senhor tem competência e tem coerência. Porém, desculpa, senhor presidente, porém, o conjunto de vereadores não pode aprovar uma coisa dessa sem que a sociedade duvide do qual o medo da transparência. Senhores, o sonho da sociedade é participar contribuindo com o legislativo. Participar do conselho é uma dedicação. Então, agradeço a atenção, teria muitas coisas técnicas para falar, mas o conselho não gera risco. Ele engrandece essa casa, fiscalizando o executivo, que onde pode ocorrer corrupção é principalmente no executivo. Ninguém vem subornar o legislativo para aprovar um projeto, mas tentam subornar o executivo para aprovar o projeto. O conselho é uma das barreiras para ajudar vocês na fiscalização que a sociedade tem que ter. Obrigado. Nós agradecemos a presença de todos os presentes e damos por encerrada a referida sessão às 20h08.